Nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Pereira, secretário do Conselhão. É um prazer tê-lo conosco. Cury, que alegria estar aqui com você. Espero que a gente tenha um bom papo. Com certeza. Vamos começar contando para todo mundo o que é o Conselhão. Olha, em primeiro lugar, o Conselhão é uma experiência que já tem 20 anos, não é? Sim. Quando o presidente Lula foi eleito presidente a primeira vez, uma das primeiras coisas que ele fez foi organizar um conselho da sociedade que reunisse empresários, ativistas, trabalhadores, para que ele, presidente, tivesse ideias, críticas, recebesse sugestões, fizesse com que o seu governo fosse mais aberto para que a sociedade pudesse incidir e dar seus pitacos, né? Claro. Você saber, porque você é conselheiro, é das pessoas que aconselha o presidente, e sabe que ao longo desse tempo o conselhão tem ajudado o governo, Muito. seja a melhorar políticas, seja a trazer novas ideias, quer dizer, Claro. construir possibilidades que não estavam sendo pensadas antes. Bom, você é o secretário. Você é quem coordena todo esse trabalho com 200 e quantos conselheiros? 243 conselheiros. 243 pessoas dando sugestões que canaliza tudo na sua secretaria, sob seu comando. E aí você aproveita, não aproveita e direciona. É mais ou menos isso? Isso, olha, o conselho é um conselho de assessoramento do presidente. Então, tudo que a gente produz vai para o presidente. Sim. Quem coordena o conselho é o ministro Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. Então, o ministro Alexandre Padilha ele tem a responsabilidade de fazer a conversa do Planalto com os entes sociais, seja o parlamento, seja os entes federativos, seja a sociedade, que é o conselhão. Lá na secretaria, Cury, a gente administra o conselho. Então, nós organizamos os grupos, preparamos os temas, cuidamos para que essas sugestões cheguem ao presidente, cheguem ao ministro, né? Você já mencionou, o Conselho cresceu muito, né? O Conselho historicamente tinha por volta de 100 membros. Isso. Nessa versão ele cresceu porque ele virou um conselho mais regional, então é a primeira vez que nós temos membros de todos os estados da federação. É uma vitória, É uma super vitória, né? Você conhece bem o Brasil, você tem trabalhado com as empresas pequenas e médias há muitos anos, você sabe que a complexidade da diversidade do que é, né, um empresário em São Paulo, na Paraíba, em Belém, no Pará, é totalmente diferente. Quer dizer, se o país não não constrói um feixe dessa diversidade, ele não governa bem. É um conselho mais inclusivo, né, então tem mais mulheres, e é um conselho mais pessoas que se declaram como pretas, pardas, indígenas, né? E é um conselho, curioso, acho que isso que é legal. É um conselho que está tentando buscar um pouco dessa nova experiência social. Então estão lá as grandes empresas, as empresas tradicionais, mas convivem lá a Luiza Trajano, né, que a gente conhece, uma grande varejista, Claro. E a pequena produtora de roupa de um morro do Rio de Janeiro. É verdade. Convive E harmonicamente. E harmonicamente. Convive lá a grande construtora e o construtor popular de casas do Minha Casa Minha Vida no interior do Brasil. Então, o Conselho ampliou um pouco esse eixo e aí, evidente, aumentou a complexidade, aumentou o trabalho e é um pouco isso que a gente tem feito. Construído formas, mecanismos, metodologias para que essa gente converse e consiga produzir resultados para o país. Agora, o ministro Alexandre Padilha, ele está mais ou menos mágico, porque ele tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo e está fazendo um brilhante trabalho. Claro que você é um assessorando, ajudando, mas o ministro Padilha está de parabéns. Ele não está aqui, mas a gente dá os parabéns. Bem, agora, qual é o caminhar de um cronograma que, claro, que o Conselhão tem, que está juntando todas as ideias, os conselheiros, as conselheiras, para quando será a reunião com o presidente, para que todos saibam a importância e o peso desse novo trabalho encaminhado neste tamanho, nesse porte, e que você é responsável por administrar tudo isso. É isso, Cury. Olha, o ministro Padilha, ele tem se dedicado muito para fazer com que o Conselho seja uma das formas de superação de vários dos entraves que o Brasil tem aí apresentados, né, para os homens e para as mulheres que estão à frente desse projeto de reconstrução do país. Você é um conselheiro muito ativo, então você sabe bem que a gente tem trabalhado muito, mas eu diria que a gente tem 3 eixos. O primeiro eixo é
ajudar o governo a construir soluções para que o país volte a crescer. Sim. Né? A nossa população está com uma renda muito deteriorada, as empresas pequenas e médias que você trabalha há tanto tempo e luta há tanto tempo estão sofrendo muito, né? Com dificuldades de acesso a crédito, dificuldades de construir formas, né, para que seus negócios cresçam. Então, o primeiro eixo é: a economia precisa melhorar, as pessoas precisam voltar a ter renda, nós precisamos de novo de uma circulação que gere emprego e qualidade de vida. Né? Depois, não adianta crescer a economia se a gente não incluir. Então, nós precisamos achar novas formas de inclusão, sejam as inclusões tradicionais, que são os programas para tirar as pessoas da miséria extrema, os programas para melhorar a educação, os programas para melhorar o sistema de assistência de modo geral, mas também, Cury, assim, precisamos construir uma sociedade com mais mulheres e que tenham mais posição de destaque, né, para negros, para as pessoas de ascendência indígena e assim por diante. E o terceiro, que é a missão que o presidente Lula agora botou no coração do governo, que é: não basta crescer, não basta incluir, se a gente não desenvolver uma política de desenvolvimento sustentável. Né? Sem dúvida. O Brasil tem uma diversidade florestal tremenda, o Brasil tem uma pauta de geração de energia bastante limpa, o Brasil tem que ser o exemplo mundial de um capitalismo que é sustentável, que preserva e que vai contribuir para que o mundo, né, diminua as emissões de carbono e tudo isso que você sabe. Em que, aliás, o Brasil tem todas as condições objetivas para que isso ocorra. Bom, nesse caminhar, existe todo o trabalho. E quantas pessoas estão na secretaria? Nós devemos ter uns 20 lá, 20. Nos ajudando a trabalhar e a carregar esse conselho. E que trabalham 6, 7 dias por semana. Mais do que deviam, coitados. E que viajam o Brasil todo. É. E que agora esse trabalho está sendo expandido para todos os estados, que são os membros que estão no Conselhão. E você viaja o Brasil todo segurando isso. A gente está tentando, Curici, você tem sido um parceiro nisso, né, tem vivido isso com a gente, assim, não adianta ter só membros de todos os estados. É importante que o Conselho esteja em todos os estados. Né? Então, só para você ter ideia, historicamente o Conselho teve versões em que 85% dos seus membros eram de São Paulo. É né? verdade. Hoje isso está muito... São Paulo ainda é muito importante, porque é um estado muito forte, muito rico, mas isso está muito mais pulverizado. Mas, além disso, o Conselho tem ido, né, às regiões. Então, o Conselho acabou de fazer uma grande reunião em Belém, que foi uma reunião histórica, né, no marco da cúpula da Amazônia. O Conselho fez reuniões no Rio de Janeiro recentemente, estamos levando um dos grupos de trabalho para Recife. Então, a ideia é um pouco poder fazer... São Paulo fez na Febraban também. São Paulo a gente fez na Febraban, vamos ter semana que vem a inauguração de um grupo sobre economia do futuro aqui em São Paulo também. Então, a ideia é conseguir, a partir do Conselho, fazer um pouco dessa experiência, trazer um pouco da experiência regional para que essas políticas estejam ainda mais ricas. Que é um trabalho inovador. Indiscutivelmente, a integração do Estado e a sociedade civil é algo extremamente alvissareiro para o futuro da sociedade. Mas como é que é esse cronograma? Todo esse trabalho está sendo feito? Quando será a reunião de apresentação de tudo isso que está sendo feito ao presidente Lula? Olha só, o presidente Lula nos deu alguns meses para trabalhar num primeiro, vamos dizer, uma primeira geração de propostas. Então, sim, você estava lá quando o presidente recriou, você é uma das pessoas que foi escolhida lá a dedo pelo presidente para a reconstrução do Conselho. Aliás, muito obrigado e a honra de estar lá. O agradecimento é ele escolheu por um lá e... Ao presidente, agradecimento ao presidente. E ele fez com muito carinho, com o apoio do ministro Padilha, com o nosso apoio, mas ele pensou com muito cuidado em cada um dos conselheiros que estariam lá. Ele instituiu o Conselho dia 4 de maio, você sabe porque você estava lá. E ele nos deu até novembro para pensar uma primeira geração de projetos. Ótimo. Então o Conselho organizou 4 comissões temáticas, que são espaços para que os conselheiros possam analisar o governo. Então é um espaço, você está lá na Comissão Temática de Assuntos Econômicos. O conselheiro tem a possibilidade de trazer ministros, de perguntar sobre como têm sido as políticas, de analisar os dados, para que o conselheiro possa criticar o governo para o presidente. Claro. Então, o conselheiro vai voltar lá em novembro, quando for a próxima reunião, vai dizer: presidente, as suas políticas de sustentabilidade não estão boas, ou deviam olhar mais para isso ou mais para aquilo. E fora isso, a gente criou 8 grupos de trabalho que devem levar sugestões para o presidente. Então, você sabe, você tem lutado muito para que a gente melhore o ambiente de crédito para as pequenas empresas, né? É verdade. Essa é uma linha que a gente vai trabalhar. Então, a ideia é que em novembro a gente chegue para o presidente com uma proposta de o que se pode fazer
para que as empresas tenham acesso a um dinheiro mais rápido, mais barato e que de fato chegue. Mas além de crédito, nós estamos trabalhando com transição energética, educação na primeira infância, mobilidade urbana, combate à fome, quer dizer, uma série de temas que vão ser levados, meio ambiente, né? Uma série de temas que vão ser levados aí para o presidente, provavelmente em novembro. Na sua visão, qual o maior desafio para que tudo isto flua, transcorra e aconteça de uma forma para trazer felicidade para a sociedade, que o público-alvo é a sociedade brasileira. São as pessoas de baixa renda, média renda, alta renda, que todos possam se beneficiar de um Brasil melhor. Qual o maior desafio na sua avaliação? O Brasil, né, quando você conhece bem esse país, você roda o país, sabe bem. O Brasil é um país muito complexo e o nosso povo está muito sofrido. Muito. A gente vem aqui de uma geração praticamente que não se emprega bem, tem uma renda muito deteriorada, a vida nas cidades piorou muito, nós temos problema da violência, quer dizer, o Brasil é um país cheio de problemas. Agora, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconstruir o ambiente econômico, né? O presidente Lula está muito dedicado a isso. Se a gente não conseguir gerar renda para as pessoas, nós não vamos conseguir superar os outros passos que a gente precisa superar imediatamente. Do ponto de vista do Conselho, o desafio é conseguir, num ambiente tão complexo, em que você tem da pessoa que representa as pessoas que estão vivendo em situação de rua, ao grande empresário do aço, né? Do trabalhador da metalurgia de São Bernardo, né? Aos empresários de energia eólica. Como é que a gente, nesse ambiente, consegue criar alguns consensos? Algumas poucas propostas que sejam estratégicas e que possam ser implementadas para que o governo traga resultados. Eu acho que o nosso foco é esse, construir algumas pequenas ações que possam ser estratégicas e que ajudem a melhorar o ambiente econômico, mas sempre pensando numa economia sustentável, com inclusão. É aquela velha frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa missão que o Conselhão, com certeza, vai construir nas suas várias características, divergências, que levam ao consenso. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, Curi, essa coisa que você disse agora é interessante, né? Do não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? O presidente Lula já provou uma vez que é possível. É verdade. Ele fez o Brasil crescer, ele distribuiu renda e ao mesmo tempo em que ele fez isso, ele teve equilíbrio e segurança fiscal. Mas o mais interessante de tudo é que, sabendo de tudo isso, o presidente Lula estende a mão para a sociedade, porque é um gesto de humildade, dizer, venham nos ajudar a construir. Então, com o apoio da sociedade, eu estou seguro que a gente vai encontrar de novo esse caminho, o Brasil vai voltar a um caminho de progresso. Eu preciso te dar uma grande boa notícia. Nós recebemos ontem a nossa pesquisa nacional, que é feita pelo Datafolha. E, felizmente, a curva do crescimento começa a acontecer. Verdade, sobre uma base deteriorada, mas já com crescimento. Então, você vai poder sair daqui hoje com uma grande novidade boa para o governo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br